de agosto de 2020, que tem por título: As causas da desunião devem ser eliminadas. Texto áureo: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo 133, verso 1. A verdade prática diz: a união é uma força indispensável para a alegria. É um testemunho de fundo e um estímulo para o crescimento da obra de Deus. Amém? O pastor vai estar orando, dando sequência no trabalho. Salve o Senhor. Graças a Deus. Obrigado. Oi? Bora. Senhor, Vamos nem falar a mesma coisa. Foi, obrigado. Acho que é melhor nós falar, né? Eles olharem. Só os irmãos falam do Senhor. Falar de máscara ainda é horrível. Então, talvez seja um pouco abafado, mas vou tentar de novo. Graças a Deus, Deus nos deu mais uma oportunidade de aprender. E a lição de hoje é muito boa. Mandei já para os irmãos ontem. E divertida. Né? Porque a causa da desunião deve ser eliminada. E é bem presente nas nossas igrejas a desunião. Seria hipocrisia falar que não tem. Tem que nem capim. Então, a lição realmente, obrigado, traz hoje um estudo para a gente eliminar na raiz. Como uma erva daninha, você tem que saber arrancar. Então, a lição de hoje, a causa da desunião, deve ser eliminadas. Faz parte da lição Princípios Bíblicos, Princípios Divinos em Tempo de Crise, do dia 22 de agosto. Oitava lição, como falei para os irmãos, as outras 7 e o trimestre anterior estão no site. Então é só ir lá no youtube.com, só. Procurar Assembleia de Deus Vila Nova Cachoeirinha. Eu fiquei sabendo que tem uma Vila Nova Cachoeirinha no Rio Grande do Sul, então de vez em quando cai essa igreja. Não sabia, mas tem. Tá? Então aqui está todos os vídeos. Os cultos antigos, é só entrar no canal que aparece tudo lá. Voltando, o objetivo é destacar que a união é indispensável para o crescimento e sustentabilidade da obra.
Jesus Cristo falou que uma casa dividida não fica em pé, não subsistirá. Então esse é um princípio e umas coisas que a Bíblia descreve que são leis. São leis tão certas como o ar que a gente respira. E tem gente que desafia ela. Da mesma forma que existe a gravidade, do mesmo jeito que existe o oxigênio que a gente está respirando, existem leis divinas. Tudo como plantar, ele vai colher. Uma casa dividida não subsiste, ela não fica em pé. E nós vimos no decorrer da história que todos os reinos que foram divididos caíram. Todos. Não ficou um em pé. O último, Alexandre o Grande, dominou a Ásia. Quando morreu, dividiu em 4 generais. Cadê os 4 generais? Os 4 caíram. Quando um pai cresce financeiramente, monta uma empresa, às vezes até a segunda geração consegue manter a empresa. Entrou a terceira, derruba, destrói, porque começa as divisões, já nasceu sem o tão sacrifício do trabalho. Então, a Bíblia explica isso. Explicar que a união caracterizada num período pós-exílio, o que é isso? Após a queda da saída do povo de Israel da Babilônia, do cativeiro, eles tiveram dificuldades, e eles só enfrentaram unidos. Mas quando eles começaram a debandar, Neemias, usado por Deus, falou: opa, vamos conversar e vamos reunir de novo. Tem coisa errada no meio do povo. Expor que a injustiça social que ameaça a união dos judeus nos tempos de Neemias. Vamos falar sobre injustiça social. Vamos falar de injustiça social hoje, dentro da nossa casa. Mostrar as medidas adotadas por Neemias para manter o povo unido em um só propósito. Então, como eu falo, põe o cinto de segurança porque a aula vai ser pesada. E aí a aula é boa desse jeito. Então, leitura diária, depois os irmãos pausam, vê com calma. A desunião expulsa as bênçãos da igreja. Todo mundo lê o Salmo 133 na parte boa, né? Mas esquece o último versículo. Como assim o último versículo? O último versículo. É muito bom, falar que bom e quão suave. Só que ali, ó. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida. Ele só ordena a bênção e a vida aonde tem união. Então as pessoas esquecem desse pequeno, está bem ali, detalhe. Então onde é a bênção, a vida, a união. Então se não tem união, se não é bom e não é suave os irmãos habitando junto, não há bênção e não há vida. É só inverter o versículo. Desunião impede o crescimento, falar sobre Efésios. União, caminho para comunhão e amor, fala sobre João, ensinamentos. A união engrandece a igreja primitiva. A união é uma grande força, fala sobre Neemias lutando contra os inimigos. E o Espírito Santo opera na união perfeita. Aonde há o Espírito Santo, há a união perfeita. Neemias 5, 1, do 6 ao 12. Foi, porém, o grande clamor do povo e das suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Ouvindo eu, o que quer dizer grande clamor? Reclamação mesmo, foram reclamar. Ouvindo eu, pois abre aspas, reclamação ou clamor a essas palavras, muito me enfadei. Neemias se enfadou, tipo assim, não aguentava mais o povo reclamar para ele. E considerei-a comigo mesmo no meu coração. Depois pelejei com os nobres e com o magistrado e disse-lhe: usura tomais cada um do seu irmão. E juntei contra eles um grande ajuntamento. O povo saiu do cativeiro do jeito que saiu, sem nada. Alguns tinham um pouquinho mais, começavam a emprestar. E quando emprestava, colocava juros abusivos em cima, que é a usura. Usura significa juros abusivos. E a pessoa não conseguia pagar porque ela acabou de sair do cativeiro, ela não teve emprego, ela estava cativa, estava lá sob domínio. O que ele fazia? Tomava os filhos como escravo, tomava as terras. A pessoa mal conseguia se levantar, os ricos iam lá e raspavam tudo de volta. Por quê? Estava crescendo, querendo crescer em cima dos outros. E disse-lhe: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a gentes, segundo as nossas posses. E vós outra vez venderíeis vossos irmãos, ou vendesse-ia a nós. Então se calaram e não acharam o que responder. O que Neemias fez? Foi reclamar: vocês estão escravizando o próprio povo.
Vocês estão colocando os juros em cima, vocês estão vendendo seus próprios, comprando os filhos deles e vendendo, fazendo negócio em cima dos filhos do seu próprio povo. Vocês são baixos. Vocês não têm ética. Não são nem judeus, né? Se fizesse com o estrangeiro até, né? Mas não, você está falando com o próprio povo. Não que justifique, mas seria um atenuante, vamos dizer assim. Neemias disse no 9: não é bom o que fazeis. Porventura não deveis andar no temor do nosso Deus? Cadê o amor de Deus? Por causa do opróprio dos gentios. O que é o opróprio? É testemunha. Está, avisa sobre a discussão, as pessoas olhando. Opróprio dos nossos inimigos. Também eu, meus irmãos e meus moços, ajuro que tenho dado dinheiro e trigo. O que Neemias está falando? Vocês já ouviram isso no Novo Testamento. Olha para mim, eu estou dando exemplo de emprestar sem cobrar juros. Faça que nem eu. Paulo fala isso lá na frente em Atos, Coríntios. Sede meus imitadores. O que ele está trazendo? Trazendo a responsabilidade para ele. Eu sou imitador de Cristo, então me imite. Neemias está falando assim: eu estou emprestando, ajudando os pobres, então me imite. Pesado. Também, meus irmãos e meus moços, ajuro que tenho dado dinheiro e trigo, deixemos esse ganho. Eu estou emprestando, estou dando dinheiro, mas não estou ganhando em cima. Restituí-lhe, ou devolvei hoje, vos peço as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais, as casas, como também o 100º do dinheiro do trigo, do monstro e do azeite que vos exigi deles. Então disseram: restituí-lo-emos e nada procuraremos deles, faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme essa palavra. Pode ser, meu querido. Então, quão bom que os irmãos vivam em união. E Neemias cobrou em cima disso. Pessoas que estavam usurpando ou pegando a sua privilégio social de um pouco mais abastado e ainda explorando os que estavam na Constituição. A lição de hoje vai tratar sobre isso. A união é uma força indispensável para a igreja. É um testemunho diante do mundo. Aguarde isso, testemunho diante do mundo. Como meu pai sempre fala, pregue o evangelho. Ele fala de um outro pastor que eu não lembro o nome. Se possível, use palavras. Tem gente que fala muito, mas que, como o Tiago fala, sem obra, só um papagaio. Estímulo para o crescimento da obra de Deus. Vamos falar sobre a união caracterizadora dos judeus. A união entre os judeus estava ameaçada. Neemias solucionou um problema. A paz voltou a reinar. Esse aqui é um desenho que eu peguei de um conflito que teve recentemente entre a União Europeia e a Inglaterra, chamado Brexit. Não é o foco da lição de hoje, mas eu achei bem legal o desenho. A União Europeia estava junto com a Inglaterra falou: não, estou fora, não quero mais ter moeda única, não quero mais ter negócio com vocês, eu vou sair da União Europeia. Então, ele pegou e saiu. Tem seus motivos, eu acho que até ele está certo, mas não é o foco da lição de hoje, só trouxe como exemplo. O que aconteceu com os dois países? Uma canoa. Você acha que essa canoa fica em pé? Olha que interessante, ela rachada no meio, metade vai para um lado, metade vai para o outro. As duas afundam. Eu tentei achar uma frase que um amigo meu falava que é muito comum nas empresas. O vendas está vendendo, está lá em cima. Nossa, estamos estourando de vender. A logística não tem coisa para entregar. Aí é o barco Titanic, que ele está afundado a proa dentro da água e a polpa fora da água. O que está fora falou: eu não afundei ainda, estou aqui em cima. Mas esquece que é o mesmo barco. Não adianta você vender sem produto, né? Então, isso acontece muito nas empresas. É um erro clássico de gestão. Vendas vendeu o que não existe, vendeu até a mãe, né? Vendas é impressionante. Em compensação, a parte de longe eu falei: mas não tem. Eu vou entregar o quê? É a mesma coisa. É o mesmo barco. Então, qual era a base dessa união dos judeus? Todos eram o mesmo povo e confessavam a mesma fé no único Deus verdadeiro. O altar tinha sido renovado, eles voltaram,
sacerdote Josué trocou as vestes, limpou seu estado pecaminoso, colocou a mitra nova, Zorobabel construiu o templo, Esdra construiu, depois de mais ou menos uns anos depois, construiu a muralha, se não me engano, quase 100 anos. E eles estavam renovando, estavam mudando a cultura judaica de pós-cativeiro. E todos tinham experimentado um despertamento. Estavam cooperando para o crescimento da comunidade judaica após a restauração. No entanto que, se você observar que daí para frente, você não se vê mais falar de idolatria no povo judeu. Até o tempo de eles se uniram, se encontraram e restauraram o seu culto. Mas ainda existia uma divisão entre ricos e pobres, nesse caso. E existem algumas divisões que precisam ser derrubadas. Isso aqui é um memorial do Google sobre os 30 anos da queda do Muro de Berlim. Vocês lembram disso? Alemanha nazista perdeu, dividiram a Alemanha no meio, entre capitalista e socialista. A do norte ficou socialista, a do sul ficou capitalista, regido pela Inglaterra e Estados Unidos, e a do norte pela antiga União Soviética. Ficou 30 anos um povo dividido entre um parente de um lado e um parente do outro. Isso acontece nas Coreias hoje, entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Pessoas que mais de 30, 40 anos não se veem, são da mesma família, porque estão do lado, deu o azar de estar do lado errado. É a mesma coisa você colocar uma barreira entre a cachoeirinha e o limão. E eu estou aqui dando aula e minha esposa lá, só vou ver ela daqui 30 anos. É isso que aconteceu. Então, o que a lição nos traz hoje? Cristo quebrou as barreiras que dividem os homens. Através de Cristo nós não temos mais o véu, nós não temos algo que divide as pessoas. Então a igreja, através de Cristo, não pode ter acepção de pessoas. O que é acepção? É puro racismo, xenofobia, qual a outra palavra? A pessoa tem pouca condição social, eu vou separar, só vou dar cargo para quem tem um pouquinho mais de dinheiro, ou só vou dar atenção para quem tem um pouquinho mais de dinheiro. Acepção por cor, por idade. Meu pai contou um testemunho que na igreja ele estava fazendo um curso de missões, que eu falei que uma hora ele vai ser missionário. Ele não está acreditando em mim. Ele foi fazer curso de missões e os missionários não levavam idosos para a Amazônia. Não levavam, porque era difícil, levar um idoso é complicado. Eles não levavam, eles preparavam jovens. E tinha muitos idosos que queriam ir, porque já tinha filhos crescidos, já não estava... vamos fazer a obra. Eles não levavam. O que aconteceu? Eles não conseguiam entrar numa tribo. Não conseguiam. Da igreja que ele estava indo. Eles não conseguiam entrar naquela tribo para evangelizar. Eles não tinham acesso. Aí de tanto uma irmã torrar as paciências do pastor, o pastor, vai, vamos comigo. Aí levou ela. Quando ela chegou nessa tribo, toda a tribo abaixou a cabeça. Aí ele fez assim, mas o que está acontecendo? Ela tem o que falar, porque ela é uma anciã. Aí ele falou, foi a maior lição que eu aprendi. Ninguém é descartável na obra de Deus. Aquela missão era específica para uma pessoa idosa, porque aquela tribo só ouvia pessoas mais velhas. Os jovens não têm nada para ensinar para uma tribo. Somente a pessoa mais velha que viveu. Então, Cristo quebrou essas barreiras. Toda a experiência do novo nascimento, todos nasceram de novo. E devemos amar os que são nascidos por Jesus. Não tem racista no cristianismo. Isso é um absurdo. Que a pessoa tem um tom de pele um pouco mais escuro ou mais clara, e tem racismo inverso também, tá? Tem gente que mata ruivo na África, porque ou albino. Tem um povo lá que se vê albino eles ficam doidos. É incrível, mas tem para os dois lados. Então assim, tem racismo na igreja? Não era para ter, mas tem. Tem. Tem machismo na igreja? Tem. Tem feminismo na igreja? Tem. Está tentando se impor. Tem xenofobia, porque você é para... Eu não gosto de gente da Paraíba. Ou da Paraíba, ou da Bahia. Né, Levi? Fala da Paraíba. Da Paraíba, não. Então, tem.
tem essas divisões. E são raízes de amarguras que vão se colocando e vão trazendo coisas do mundo do velho homem. Se o seu velho homem era um racista, você tem que matar isso na cruz. Porque nas divisões caíram, os muros sociais caíram, os níveis caíram. Eu fui na igreja da minha mãe que eu vi o cardiologista dela estacionando os carros. Cardiologista renomeado. Você vê uma pessoa de alto status social, era obreiro, guardando os carros na rua. Agora você está aqui um pouquinho, sobe em cima da tampinha da garrafa. Eu ficar lá fora? Não. Eu pegar um lixo no chão? Não, tem a pessoa dele. Eu recolher os copinhos que largam todo culto aqui? Não. Minha classe não permite. É a classe do inferno. Porque Cristo não permitiu isso. Cristo ensinou que quanto mais alto, mais baixo você desce. Quer servir, quer mandar? Tem que servir. Ele quebra a lógica do empreendedorismo, né, Lucas? Ele quebra a lógica do comércio local, do coach moderno, que você tem que ser o tubarão, você tem que ser o alfa. O cristianismo não é assim. Você quer crescer, você abaixa. Então, algumas bênçãos decorrentes da união, os cristãos sentem apoio para uma vida. Quando você tem uma igreja, fale, é bom que eu tomo água. Entre esses quesitos que o irmão fez de interrogação aí, né? A Bíblia fala em partidarismo. Sim, facções. A Bíblia fala que uma das coisas que não entrará no reino dos céus são pessoas que causam facções. Fale. Você falou do Paraíba. Só do Paraíba. Vindo do norte, o Rio, todos são Paraíba. Vindo do norte, a Paraíba, para São Paulo, é tudo baiano. Tudo baiano. Eu fico beijo quando eu morei no Rio de Janeiro, eu tenho certeza. Isso aí. É impressionante essa coisa aí. Existe um. No Rio não tem um baiano, é tudo Paraíba. Não, mas isso não é só aqui. Tudo Paraíba, tudo baiano. Qualquer lugar do mundo que existe a guerra cultural entre fronteiras. Os argentinos, os brasileiros, os paraguaios. Entendeu? Sempre guerras de fronteira, uma querendo ser melhor que a outra. A igreja não pode absorver isso. Não existe fronteira aqui dentro. Não existe. Tem gente que quer colocar, mas você tem que derrubar no sangue de Cristo. Nome de Jesus. Fale, por favor. Voltando à situação da posição, o senhor veio para um destaque, né, posição alta, e ele não tem que fazer mais nada. Né? Então, lá no Japão, o senhor sabe que o diretor do banco, do emprego, ele vai e varre a rua, ele faz toda a limpeza, calçada, e... Para dar o exemplo, né? Sim. Exemplo. Eu vi uma pregação do Malafaia um tempo atrás, que ele foi visitar um obreiro dele, que era o capitão da guarda da polícia. Quando ele foi no quartel, ele se apresentou, falou, vim falar, e ele esperou tal, e toda reverência dentro do quartel, porque dentro do quartel, ele era o obreiro era a autoridade máxima. Dentro da igreja, ele falou, agora não, eu sou a autoridade máxima, você é o obreiro. E ele falou que ele sabia se portar. Dentro do quartel ele era o capitão da guarda, dentro da igreja ele era o obreiro. Existe essa barreira entre nossa vida secular, existe essa barreira essa divisão entre a vida secular e o nosso status dentro da igreja. Não é porque eu sou um diretor de uma multinacional que eu vou chegar aqui e eu quero sentar do lado do pastor. E nem o pastor pode me dar privilégios a mais uma pessoa que é pedreiro. Isso ocorre? Ocorre. Não é o tamanho do meu dízimo que diz o meu nível de santidade. Tem gente que não dá. Ele vai para o inferno? Não, só é uma situação que ele deve estar passando. Então, assim, as pessoas confundem coisas sociais e tentam trazer isso dentro da igreja, criando barreiras sociais. E a igreja não é montada em cima de acepções de pessoa. E toda pessoa que faz isso está em desacordo com a palavra. Tem N versículos. Tiago bate muito em cima disso. Mas, se isso for retirado, os cristãos, na união, ele sente um apoio que ele precisa para o dia a dia dele.
Através da união, você chegando na união, você estando com dificuldade, você vem aqui para a igreja e você conversa com uma pessoa que você pode confiar. Bem diferente do mundo. Trabalhei anos com pessoas que eu não podia confiar. E olha que eu trabalho num ramo de mentira. Eu sou da segurança da informação. Minha especialidade é pegar mentira. Mas assim, olhar para a pessoa eu sei que está mentindo. É minha especialidade como profissional. E o mais gostoso é vir na igreja e não ver isso. Você realmente sentiu um ambiente de pessoas que estão querendo amor? Tem. Mas existem pessoas que estão lá todo dia querendo melhorar a sua vida. Então, ao chegar a uma comunhão fraternal da igreja, se sente bem, como menciona o salmista, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam união. Como é bom você chegar num lugar onde tem união. Em qualquer igreja, em qualquer casa. Você se sente bem chegar numa casa onde tem a união reinando, você sente o Espírito Santo dentro da casa. Mas tem casa que você não quer, não. Você sente, você fala assim, se eu chegar aqui eu estou batendo nenhum também. Vamos embora, que isso aqui é uma casa, se jogar lona vira um circo, se cercar vira hospício, né? Essa é boa, né? Essa veio agora. Eu já ouvi isso em algum lugar. Você joga lona em cima da casa, vira circo. Se você cercar, vira hospício. De tão caos que é. A igreja devemos levar a carga um dos outros. Gálatas 6:2. Vamos lá? Gálatas. Eu ouvi isso em algum lugar. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Aqui no capítulo 6 ele fala sobre duas cargas. Uma dos outros é a minha. 5, porque cada qual levará a sua própria carga. Então tem as minhas cargas pessoais que eu não consigo compartilhar. Mas tem outras que eu posso ser ajudado. Então se o irmão vê eu passando necessidade, você pode ajudar a levar essa carga. Dando, trazendo. Uma das coisas que a gente está perdendo, e eu falo com todas as nossas igrejas, é assistência social. Irmãos, existem pessoas passando fome dentro da nossa igreja. Existe pessoa. Eu já recebi cesta básica. Meu pai já teve situações que estava desempregado e a igreja deu. Teve irmãos que na época era passe de ônibus. Deu passe de ônibus para a gente, que era da assistência na época, para a gente vir para a igreja. Porque a gente não tinha como vir para a igreja. Eu já recebi. Posso falar? Eu recebi. Eu já recebi de tudo. Você viu seu pai vindo a pé? Eu vim do Peri a pé. A gente via a pé. E engraçado que de carro a gente fica com preguiça, né? Mas antigamente eu vinha a pé. Já recebi. Eu era criança e não entendia, mas depois de quando meu pai cresceu, ele falou, naquela época a gente estava passando de carro. Eu só vi os irmãos chegando, meus tios chegando com cesta lá. Para a gente criança não sabe o que está acontecendo. Mas recebemos. Já vi, por exemplo, tive a oportunidade de estar do outro lado e dar cesta básica. E eu vi um irmão do meu lado levando a cesta. Sentava do meu lado. Isso tem na nossa igreja. Não entendi. Eu dei uma cesta básica, quando eu virei as costas, o irmão que estava do meu lado levou a cesta básica. Eu não sabia que ele estava com dificuldade. Eu só doei para a igreja, quando eu vi, eu fiquei lá fora, quando eu vi, ele saiu com a cesta. Irmão Fernando, sabe que às vezes falta no nosso meio a informação. Sim. Às vezes o irmão lá sabe, né? Então tem que estar informando. Tem que estar informando. A pessoa fica constrangida nesse momento. Eu falo, pelo lado que já recebeu. Você fica constrangido. Você fica com, mas não, peça ajuda. Seja humilde e peça ajuda. E quando você puder, doe. Doe. Está dando, não pode ficar aí tocando tudo. Não. Porque a gente vê muito isso também. Aí aquela pessoa fica constrangida, ela não vai chegar e falar. Isso. O que a mão direita dá, a esquerda não precisa saber. Isso está em Mateus, eu só não lembro agora. Se vocês me acharem, o que sua mão direita faz, a mão esquerda não precisa saber. Isso é uma regra que eu aprendi com meus avós e levo a vida inteira. Sim, o que a sua mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Mas precisamos fazer. Uma coisa que a gente tinha como hábito era que toda a Santa Ceia a gente deixava nosso quilo na frente e orávamos pelo quilo. Nós paramos de fazer isso. Não é nós, Cachoeirinha, aí todas as igrejas. Paramos de fazer isso. Eu vi
muito isso na minha infância, a gente deixava na frente do altar, orávamos e levava, e sempre era mãe. Oi? Eu achei que veio assim, aqui não faz, né? Não. Vamos fazer, porque na Vila Souza, nós fazíamos uma cesta, colocava lá, e vinha o irmão. Se eu voltar com isso, vai ser uma benção, porque eu acredito nessa parte da oração onde Deus abençoa e multiplica. Deu pão para 5.000 pessoas? Eu creio nisso. Então, assim, falando que nós perdemos esse hábito, aqui em nossa igreja mesmo, diversas pastores, não é? Nós perdemos esse hábito de trazer o quilo, colocar na frente, orar e entregar. Então, a causa da união com os judeus numericamente inferiores, a união ela fortalece o relacionamento entre as pessoas e ajuda contra os inimigos. Quando uma igreja está mais forte e unida, ela consegue enfrentar as suas dificuldades internas e externas. Os judeus, da mesma forma, enfrentaram dificuldades na construção do templo e na construção do muro. Mas quando eles se uniram, enquanto um estava lá fazendo o muro, outro estava com a espada rondando. Igual um exército, me ajude com isso. Você tem a equipe de ataque, que é a que vai de frente. Você tem a equipe de defesa, que está defendendo o seu país, e você tem a equipe de logística. A igreja é o mesmo jeito, você tem pessoas que estão na frente na batalha, tem pessoas que estão atrás na estrutura e na oração, e tem gente que está no meio fazendo a manutenção ou fazendo a logística entre uma coisa e outra. Uma guerra sem logística não é guerra, né? Sabe onde aconteceu isso? Revolução de 32 em São Paulo, onde o paulista quis encarar o governo brasileiro comunista, mas não tinha armas. Aí ficaram rodando catraca para fazer barulho de metralhadora. Foram estraçalhados, porque os americanos não mandaram armas. Isso é história. Faltou o quê? Logística. Tinha ataque, tinha defesa, mas não tinha um suprimento. Morreu todo mundo. A Bíblia fala em Eclesiastes que um cordão de 3 dobras é difícil de cortar. Então, quanto mais a união acontece, maior é o reforço dessa igreja. E por isso que o inimigo bate em cima do ponto desunião. Igreja é feito de família. Família é feito de indivíduos. Se eu derrubo os indivíduos, eu derrubo a família. Se eu derrubo a família, eu derrubo a igreja. Então, o inimigo sabe que a nossa base é Cristo. Então, onde ele vai chutar? No telhado? Não, é na base. Você não vai ver o inimigo entrando aqui com um tridente, com um rabo e com um chifre. Não vai. Em alguns lugares... porque essa é a sua reação. Você viu, você expulsa. E quando você vê ele, você não vê ele entrando? Sutilmente. Mansamente. Como um anjo de luz, como a Bíblia fala. Tudo bonito. Fantástico. Mas só semeando o caos. E as pessoas permitindo. Dando margem. Ah, mas eu sou salvo pelo sangue de Jesus, selado pelo Espírito Santo. Pedro também. Pedro também estava do lado de Cristo. E Jesus falou, apartai-vos, né? Ainda faltava o Espírito Santo, mas ele estava do lado. O ministério da igreja de Cristo, formada pela união entre judeus e gentios. O que quer dizer isso em Efésios? Não tem acepção de pessoas. Racista, aceita Jesus novamente, porque você não entendeu nada. Xenófobo, aceita Jesus novamente, porque você não entendeu nada. Fale. Nessa questão, eu vejo alguns pastores renomados, americanos, e eles estavam dizendo um conceito errado. Feliz a nação cujo Deus é Senhor. Se a gente colocar isso como os americanos, nós estamos mentindo. Porque a nação americana foi uma nação que cresceu sob a escravatura, e muitos que diziam cristãos eram omissos. Sim, os sulistas. Você pega hoje pastores aí de nome que pregou aqui e tal, não esteve na marcha de 69, referente ao pastor Martin Luther King, que muitos brancos, mesmo não sendo os cristãos, morreram pela causa, porque sabiam, muitos que não eram cristãos, morreram pela causa dos negros, porque sabiam que era injustiça. E eu vou falar sobre uma. Sentiam, não sei se você vai falar sobre isso. Sim, vou falar um pouco. Não, mas pode falar. Um adendo, né? Então, nós temos a nação dos americanos e tal, não. Nação escravocrata. Matou muitos negros porque liam a Bíblia, eram conhecedores, ali pelos amigos, pelos ingleses que foram conhecer a palavra, mas vários textos bíblicos desses não tinha como você ler e falar que aquilo não agrada a Deus, que é pecado, né? Vamos chocar mais?
O sul dos Estados Unidos era totalmente racista. É ainda, tá? Você for em alguns lugares lá, os caras te penduram com a cruz. Ah, é o KKK, não lembro agora. É isso aí. É, o nome é complicado. Era a favor da escravatura. O norte era a favor da abolição. Sabe quem influenciou o norte? Os ingleses protestantes. Era uma guerra entre protestantes e protestantes. A escravatura teve origem na Inglaterra, a liberação teve origem na Inglaterra e começou a descer. Então, você tinha no norte pessoas cristãs querendo fazer a libertação, você tinha no norte pessoas vulgo cristãs apoiando. Nos Estados Unidos tem mais de 5 mil seitas cristãs. Seitas cristãs. Cristão não, mas seitas que se dizem cristã. Hitler, ele era cristão. Cristão não, crente. Hitler era. Muitos soldados nazistas matavam as pessoas, depois iam para o culto. Esse é um perigo de pessoas que se baseiam em cima da sua fé, mas não vivem a sua fé e nem entendem o que está crescendo. Você tem noção de Lutero, reformista de 1500, ele era antissemita. No final das suas obras, ele começou a atacar o povo judeu. Mas ele não fez a reforma protestante? A diferença é que muitas pessoas usam em nome de Deus para matar. E Jesus fala sobre isso em Lucas, fala: apartai-vos de mim, malditos, pois eu nunca vos conheci. Teve 9 cruzadas entre a Europa e a descendo, para poder, 9 cruzadas, pessoas descendo em nome de Deus, com o símbolo da cruz, e matando pessoas no meio do caminho, assassinos. Mataram mulheres, crianças, no meio, foi fazendo um bastidão até lá, em nome de Deus. Compensação, teve muita gente também no nome. Então, assim, existe, infelizmente, no decorrer da história, muita coisa manchada. A igreja matou um monte de bruxa. Pessoas que estavam só querendo desenvolver a ciência, e matou um monte. Perdemos anos e anos da era das trevas de pessoas que morreram na fogueira. Fale, por favor. Então, fale. Esse conceito que você fala, a escravatura. Sim. Pegar aqui, os portugueses, super católicos, de Espanha também. Católico cristão. Um aval da Igreja Católica, porque eles foram. São negros que vêm dos negros, mas são povos e povos. A África é um continente que vários povos vendiam escravizados em qualquer outro local. E ali eles viram que eram seres humanos. E a Igreja Católica que deu o aval para falar: não, se não é contra a nossa religião, pode escravizar. Então não fez com os índios, tudo. Então essa questão, que é uma questão que vai chegar no fim do tempo, que o mundo vai entender que a religião que trouxe problema. Sim. A questão dos pensamentos nós entendemos referente ao anticristo, que a religião trouxe mais problema do que solução. Ela se dividiu, ela se matou milhares por causa da religião. Né? Sabe qual é o problema? Nós somos o sal da terra. Mas você coloca 1 quilo de sal no feijão? Então sal demais. Os extremos da fé são esses pêndulos que vai para os extremos. Nós somos o sal da terra, mas nós não somos o salmoura, a carne seca. A fé cristã, eu estava conversando outro dia com o Lucas, né, Lucas, sobre socialismo socialismo direita e esquerda hoje. Hoje vai direita e esquerda. Hoje está bem politizado. E a direita quer atribuir a Jesus, e a esquerda agora também quer atribuir a Jesus. A questão é que Jesus não dá para encaixar nem em direita e nem em esquerda. Ele é centro. Você não dá para atribuir acima de Cristo uma visão política de direita nem uma visão política de esquerda. Porque ao mesmo tempo ele seguia as regras conservadoras, mas ele também falava com os pobres, que era contra a própria lei. Ao mesmo tempo ele estava lá falando com os pobres, que é mais ou menos a linha da esquerda, de coisas sociais, mas ele também dê a César o que é de César, que era o Império Romano. Então, Cristo ele não veio para fazer uma divisão política na igreja. E a gente está recentemente, eu sou tenho uma linha forte política, que não é o foco da lição de hoje. Mas, quando você olha para Cristo, ele não tem uma linha política. O reino dele não é deste mundo.
Ele é o reino. A política é a dele. Ele é o centro. Então, o cristão ele tem que ver que quando a sua atitude está contra Cristo, está errado. Teve pessoas que, em nome de Cristo, escravizaram. Teve pessoas, em nome de Cristo, que aboliu a escravatura porque entendeu o ser humano que ele é igual a ele. Somos iguais. Quem está certo? Quem vai para o lado direito do pai e quem vai do lado esquerdo? Quando eu tive fome, tive sede, estive preso, foi me ver. Quando eu tive fome, tive sede, estive preso, me ignoraste. Carta de Filemão. Então, assim, muitas pessoas usam o rótulo de crente, e eu concordo, é crente. Crente até o diabo é. Ele crê, conhece, mas não obedece. Agora, cristão é um pequeno Cristo. Cristão, ele tem frutos do Espírito. O cristão, ele representa Cristo na terra, ele é um embaixador. As pessoas têm que olhar para ele e ver Cristo, e ver na vida dele diferenciação. Então, quando a igreja fala sobre justiça social, na lição, muitos eram obrigados a tomar dinheiro emprestado com as pessoas mais ricas. E esses ricos, que se diziam irmãos, exploraram os mais pobres, cobrando juros. Incrível que pareça, existe isso dentro das igrejas, pessoas que exploram o mais pobre. Contrata uma pessoa para trabalhar na casa dele e não paga. Contrata pessoas para trabalhar na igreja e não paga. Você quer vir para lá para mim? Eu peguei uma cisma com pessoas que usam o título na frente do trabalho. Se eu chamar o Sérgio, por exemplo, para trabalhar em casa, qualquer obra, ele fala assim, não, pode confiar em mim que eu sou superintendente dominical. Eu já cancelo. Porque ele usou o título na frente do profissionalismo dele. Ah, pode confiar que eu sou pastor, vou fazer a obra certinha. Eu falei, mas ser pastor não significa que você faz um muro certo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E as pessoas confundem o seu lado. O Lucas é advogado. Mas eu contrato ele por ele ser advogado. Por ser bom naquilo que ele faz. Não porque ele é Lucas, filho do nosso irmão. Tem gente que é advogado é ruim. E está dentro da igreja. Tem gente que é pedreiro dentro da igreja e não sabe para levantar o muro. O muro fica assim, sabe? Conserta no reboque. Arruma, falta o prumo. Então, as pessoas confundem entre a vida cristã e o seu lado profissional. Da mesma forma, muitas pessoas que têm um poder e status querem colocar isso dentro da igreja. Aqui não tem status. Aqui não tem rico ou pobre. Na verdade, devia ser o contrário. Se você tem mais dinheiro do que o seu irmão, você teria que estar aí observando a pessoa. Eu acho que o sapato do irmão está meio gastinho. Eu tenho 3. Não preciso de 3, não tenho 3 pés, não sou uma centopeia. Vou dar 1. Ou vou comprar 1. Coisa simples. E isso não estava acontecendo. Quanto mais pobres conseguiam pagar empréstimo, os ricos executavam a dívida. Eu estou vendo a pessoa, sabe aquela pessoa desempregada, procurando emprego, eu vou lá e ainda cobro uma dívida, eu quero ver a pessoa mais para o fundo. Isso foi uma grande causa de divisão. O que é a causa de divisão? A raiz de divisão é a falta de amor. É a falta de não se estar no lugar do próximo. A falta de não entender que tudo na vida é cíclico. Hoje eu posso estar bem, amanhã eu posso não estar bem. Hoje eu tenho saúde, amanhã eu não tenho saúde. Hoje eu posso ser rico, mas amanhã eu posso perder tudo. Então, é uma roda gigante. Só que as pessoas que não têm amor, elas acham que está sempre na crista, né? Até vem a crise de 2008 e matar todos os ricos do planeta. Aí vem uma pandemia e fecha um monte de empresa. Você vê que você não tem controle nenhum sobre nada? Nós não temos... Quanta gente abriu empresa, veio a pandemia e fechou a empresa, nem abriu as portas. Empresas estão sumindo, vocês vão ver várias empresas que sumiram. Sumiram. Empresas de transporte são muitas. Nós não temos controle de nada. Nosso único controle é a nossa vida, nossa alma, nossa fé em Cristo. E devemos demonstrar isso através do amor. Então, como se explica a grande justiça? Falta de amor. Ela causa, aqui nessa lição, ricos contra pobres. Mas você pode ser patrão contra funcionário. Diferente do movimento, por isso que tenta dividir
O cristianismo une. Obedecei os vossos patrões, as vossas autoridades, Jesus falava. Dê o salário ao trabalhador, Provérbios fala. Não negue o salário do trabalhador. A Bíblia te ensina a ser uma boa pessoa, tanto na posição de chefe como na posição de subordinado. Trabalhar para o seu patrão como se você estivesse trabalhando para Cristo. Considerai uns superiores aos outros. Não, como é que é aquela do boi? Não tire do boi o sustento. Não coloque o negócio no boi enquanto ele está trabalhando. Tipo, você não tira a comida do boi enquanto ele trabalha. Fale. A dimensão desse testemunho muito lindo que eu vi na igreja, como Deus honra quando você é um profissional excelente. Foi a digníssima irmã do Lucas, né? Com a bênção que ela recebeu, a Letícia, porque depois vendo a história que ela sempre foi uma profissional excelente, independente do patrão dela, não. Ela era uma profissional boa para com os atendentes que ela atendia, para com os amigos, para com tudo. Foi eleita e recebeu, foi premiada. Quer dizer, tudo que ela fez, ela nunca pensou em receber aquilo. Mas Deus falou, e quando alguém olhou, falou, não, tu é uma pessoa que merece. Então, é interessante os frutos que você faz. Sim. Você é um bom profissional, que eu falo. A Letícia, nossa, é um testemunho lindo, né? Ser bom profissional, ser bom naquilo que você faz, ser bom estudioso, não tem nada a ver com a fé. A fé te ajuda a você ter mecanismos. Por exemplo, quando eu estou lendo alguma coisa e não entendo, conversei com você sobre isso. Eu oro. Falei, Deus, eu não tenho a mínima ideia que eu estou lendo, eu não consigo entender, minha inteligência não está nesse nível do que está escrito aqui. E o Senhor vai abrindo a mente, porque está em Tiago. Então, assim, como cristão, eu utilizo o que a própria Bíblia me dá. Numa dificuldade eu pergunto, peço sabedoria. Agora, pessoas invertem, acham que por ser ela é. Não, não é. Quanto mais você lê a Bíblia, mais você entende que você é miserável. Quanto mais você lê a Bíblia, mais você entende que você não significa nada. Que Deus está no controle de tudo e você não manda em nada. É estranho, né? A gente lê livro para crescer. Quanto mais você cresce, mais eu sou pó. Mais você se sente assim inútil. Se Deus não for comigo, eu não consigo fazer nada. Então, o cristão ele tem que entender isso. Eu quero explicar uma coisa para os irmãos que está muito errado no conceito e ensinado nas escolas erradas. E a Bíblia ensina diferente. Uma coisa é igualdade. Igualdade é colocar todo mundo no mesmo patamar. Tá ali, todo mundo ali, no mesmo tamanho. Tem um pequenininho, o médio e o grande. Causa injustiça. Porque nem todo mundo é igual. Aí eu tento fazer equidade, que é colocar condições para que pessoas menos favorecidas cheguem a um patamar para que possa haver. Que também está errado. A Bíblia ensina a remover o problema. Tira a barreira. Não existe muro de divisões. Se o rico entender o papel dele como cristão, ele vai ajudar os pobres. Se o pobre entender a situação dele, como a Bíblia diz, ele vai buscar conhecimento. Porque a Bíblia ensina isso. Então você tem os dois extremos, pessoas que estão esperando ajuda e pessoas que podem dar ajuda. Para cada um deles, a Bíblia ensina uma posição. A pessoa que está por baixo ela tem que buscar o crescimento, a pessoa que está por cima tem que dividir com o próximo, que é um meio. A remoção das barreiras. Como eu falo, se a igreja fizesse o papel dela, a gente não tinha pobreza no Brasil. Não tinha pessoa sendo escrava no Nordeste, porque a igreja estava lá, a ensinava, educava, trazia conhecimento através da luz da palavra, dava uma prensa nos ricos que estavam lá, porque você pega os dois lados, só pode ver que a Bíblia pega os dois lados. Jesus pegou os dois lados. Ele falou tanto com o mendigo como ele falou com o centurião. Paulo falou tanto com reis como falou com o pobre. A Bíblia não tem classe social. Existem as mazelas do mundo. Pode falar, por favor. Mas sabe o que eu quero é que nós, no geral, temos a ideia de moldar a Bíblia à nossa condição. Sim. Como o Fábio falou o exemplo dos escravos lá. Naquela época, a escravidão já tinha sido abolida da Europa. Sim. Só que aí tem um novo mundo para eles tirarem floresta, tudo, povoar, precisa de mão de obra. O índio é fraco, entre aspas. Eles também tentaram. E aí eles vão procurar na África lá.
O que justificou tudo aquilo? O interesse. Interesse. E aí, Financeiro. a interpretação da Bíblia, de igualdade, tudo, para conseguir manter esse interesse, que era, não teve um bem, não é alcançado pela graça. Ele descaracteriza a pessoa como ser humano para poder classificar. Muitas doutrinas que já estão assim, estabelecidas, não tinha discussão, para justificar o injustificável. E é assim hoje em dia também. Sim, ainda existe. Você descaracteriza a pessoa do seu estado de ser humano para poder justificar uma barbaridade em cima dela. Ah, um bebê é só uma massa sem consciência, então eu posso fazer aborto. Sim. Isso é descaracterizar. Eu não falo que aquilo é um ser humano que tem uma consciência, daqui 9 meses vai ser uma vida. Ou já é uma vida porque já tem batimento cardíaco. Quando na verdade você ser cristão, você aceitou a Cristo, tudo, você abriu mão daquela liberdade que você, hoje em dia, assim, desde a era moderna, a liberdade é o maior direito que tem. Sim. Podem ver que tudo se ensina que você é livre, você é individual. Desde que, né? Não. Até a segunda página. Você é livre, 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 livre. Você é cristão, não. Você coloca Deus acima de você. A soberania de Deus, você reconhece a soberania de Deus. É uma coisa que, nesse mundo de ideias, é complicado. Sim, e as pessoas deturpam as palavras de forma muito sutil. Sim. O meu maior medo particular, pessoal, é ser um hipócrita fariseu. Meu maior medo. Porque o hipócrita não consegue ver que é um hipócrita. E o fariseu não consegue ver Cristo na cara dele. Está na cara dele. Mas ele não consegue ver. Esse é o pior estado espiritual de uma pessoa. É você achar que está indo certo, e quando você vê, tipo que nem aquele meme da internet, você vê que está no inferno. Ué, estou no inferno. Não percebe. Ou não sabe. Sabe. Porque a pessoa em nome de Cristo faz barbaridades. A pessoa em nome de Cristo desonra os seus irmãos. E a Bíblia não ensina isso. A Bíblia nos coloca considerar cada um superior ao outro. Suportai uns aos outros com amor. Efésios 4:20. Aquele que peca contra o seu irmão, peca contra Cristo. Se o cara que defende a escravatura lesse isso e entendesse, ele não teria escravo. A pessoa que lê isso não tira o salário de um trabalhador. A pessoa que entende isso, que é salvo, ela não desonra uma pessoa porque ela é da Paraíba, ou da Bahia, ou sei lá, da China. Não importa, ela é uma pessoa. Então falta o crescimento da pessoa entender e remover as barreiras que dividem a gente. Barreiras sociais, barreiras econômicas, barreiras culturais, barreiras intelectuais, barreiras espirituais. Tem gente que... Hã? Fale. A gente percebe que as diferenças se percebem assim no afeto. Né? Em tudo. Afetos diferentes. A partir do momento... por aí, né? Presta a mão. Vocês não sabem, mas isso aqui é uma linguagem corporal. Eu sou igual a ele. O pessoal da internet não vai ver. Eu sou superior a ele. Num aperto de mão, eu consigo montar uma posição de dominação em cima dele. Isso é sutil, você não percebe. São linguagens corporais de pessoas que são racistas, são discriminatórias e não percebem. Fazem, porque é o instinto dela. É a parte de linguagem corporal que é uma outra ciência, mas é interessante estudar. Pessoas que consideram a mulher como objeto. Pessoas que consideram a pessoa por causa da cor dela inferior. E tem na igreja muito na igreja. Vejo muito. Muito. Solta em pequenas frases, em pequenas brincadeiras. Em pequenas anedotas. Né? Essa é coisa de negro. Peraí. Branco não erra também? Todo mundo erra. Todos pecaram. E todos merecem o inferno. Todos. Todos. Nós merecemos o inferno, mas pela graça somos salvos. Então, o que a injustiça social no meio do povo é por falta de amor e do entendimento da palavra. Cristo não tem lado político, ele não é de direita, ele não é de esquerda, ele é Cristo. E uma dificuldade minha é sair da politização política, que eu tenho uma tendência muito forte devido aos meus conceitos, e eu sou muito atuante até nisso. Eles sabem, só me acompanhar no Facebook, eu estou tentando diminuir.
Mas, por quê? Cristo não é assim. Ele quer o reino de Cristo, reino de Deus na terra. E o reino de Deus não é partidário. O reino de Deus é dele. Amai o próximo como a ti mesmo. Se coloque no lugar da pessoa. Amai os vossos inimigos. A coisa mais surreal que existe, Cristo falou. Amai os vossos inimigos. Então a injustiça social era uma expressão da falta de amor. Nesse caso da lição, dos mais ricos com o mais pobre. Mas existe de diversas formas. Reuniu o povo e lembrou que todos eles estavam escravizando seus irmãos. Literalmente. Escravizando financeiramente. Nesse caso, escravizando financeiramente. Mas existem outros tipos de escravidão. Escravidão física, escravidão intelectual, escravidão cultural. Escraviza uma pessoa em cima de uma cultura, de uma, abre aspas, doutrina que não é bíblica. E joga a pessoa em cima daquilo e a pessoa não consegue pensar, um cabresto. E a Bíblia nos ensina que a verdade liberta. Jeremias fala, vender-se-ia a nós, vocês estão se vendendo, então se calaram e não acharam o que responder. Deixamos este ganho, restituí-lhe. O que ele está dizendo? Deixa do jeitinho brasileiro de querer ganhar vantagem sobre tudo. Nosso tesouro não é aqui na terra. Ah, mas eu não posso ser rico. Pode ser rico, mas seja honesto. Faça a sua riqueza em cima do temor de Deus. Tantas pessoas conseguiram isso. Ah, não tem como ser rico e ser honesto, então não seja. Porque aonde está o seu coração, está o seu Deus. Neemias faz uma proposta conciliadora. O que a Bíblia diz sobre isso? Êxodos 22, 25. Se emprestarem dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não agirá com ele como credor que impôs juro. Levítico. Se teu irmão empobrecer e suas forças decaírem, então sustentá-lo-ás como estrangeiro e peregrino e viverá contigo, não receberá deles juros nem usura. Teme, porém, ao teu Deus para o teu irmão viva contigo, não lhes dará dinheiro com juros, nem lhe dará dimento para receber usura. Não faça as coisas por interesse. Salmo 15. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no seu santo monte? O que vive com integridade. O que é integridade? Inabalável, justo, íntegro. E pratica a justiça. O que não empresta dinheiro com usuras. Nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Por que casas caem? Por que famílias caem? Porque são minadas pelas próprias pernas. Porque não ouvem, não escrevem, não seguem a Bíblia. Lucas, se emprestai àqueles que recebem, se emprestai àqueles de quem esperais receber, Jesus já quebra a lógica no extremo. O Antigo Testamento fala, não empresta com juros. Ele já quebra, ele já vai em outro patamar. Se você emprestar para quem pode te pagar, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para receberem um outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestar, sem esperar nenhum paga. Será o grande vosso galardão, e sereis filho do Altíssimo, pois ele é benigno até com os ingratos e maus. Fale, por favor. Levi também brincou aqui, peça 5 mil para mim, sabe que eu estaria 5 mil? Mas, pegar pela internet a lista de Schindler, assistir o filme e ver ali um homem que não se fala que é cristão, mas o que ele fez para a liberdade de Deus, também ele deu todo o que ele tinha, e no final do filme ele viu que ele tinha uma aliança que ele poderia ter vendido, era a vida do judeu. Porque para ele a vida é mais importante que a riqueza dele. Não importa a cristão. É. A lista de Schindler, um filme maravilhoso para entender o amor, né? O amor ao próximo é isso. Olha, é muito difícil você não ser cristão com essas características. Olha que interessante essa mulher aqui, ex-escravatura. Libertei 1000 escravos, podia ter libertado outros 1000, pois se eles soubessem que eram escravos. Infelizmente, as pessoas não sabem que elas são escravas. Ah, mas tem em 2020? Tem. Qual é a maneira? George Orwell, ele faz o livro, é um escritor inglês que ele fez o livro sobre 1984. dos bichos, como que é o nome? Revolução dos Bichos. Revolução dos Bichos.
Ele falou contra a União Soviética, ele também falou sobre ele atacou os dois lados. E ele tem essa frase que eu estava tentando buscar quem falou e chegou nele. De maneira permanente, uma sociedade hierárquica só é possível baseada na pobreza e na ignorância. O que ele quer dizer? Você só consegue dominar quando é pobre e ignorante. Fale, por favor. Esse trecho do livro 1984. Muito bom. E na sequência vem assim, essa ignorância é uma ignorância salvadora, porque impede a pessoa de conhecer alguma coisa que seria um problema para ela. A ignorância ela fica num conforto, a ignorância é uma bênção, que é aquela frase, né? Por que eu estou trazendo essa discussão? Muita gente é escrava do pecado, muita gente é escrava desse mundo, muita gente é escrava das teorias desse mundo e não sabe que é escrava. Muita gente é escravo da pobreza, muita gente é escravo e não sabe. E nosso papel como cristão é mostrar a verdade. E conhecereis a verdade liberta. Que verdade? A verdade de salvação em Cristo, a verdade que a pessoa está sendo escravizada pelo dinheiro, a verdade que a pessoa está sendo escravizada pelo patrão dela, a verdade que ela precisa estudar. A Bíblia ensina a estudar. A Bíblia ensina a buscar o conhecimento, a Bíblia ensina a buscar a sabedoria, a Bíblia ensina você tanto a buscar a Deus como você crescer. Homens foram usados e eram sábios. Deus usa um humilde, mas Ele incentiva, buscai, conheceis, cresceis. Cresce na graça e no conhecimento. A fé não está descolada do conhecimento. Porque o inimigo vai tentar te escravidar pela falta de conhecimento. Você está tão olhado na graça e provavelmente pega por um outro lado. Como aconteceu na lição 7, que enquanto os judeus estavam lá protegendo a construção do templo, eles foram lá no rei. Enquanto eles estavam lá tentando as pessoas invadirem, eles foram pelo outro lado e foram levar audiência no rei. Se tivesse alguém no rei lá, ele impedia da hora separada há 15 anos. Vou dar um exemplo hoje. Enquanto a gente está na igreja no nosso mundinho, tem gente indo lá no Senado aprovando lei de aborto. Precisamos de homens inteligentes que sejam eleitos e fiquem lá, defendendo nossos interesses. Porque se a gente vacilar, a gente vai fechar as igrejas, como aconteceu na China. Aí depois, o inimigo está perseguindo a igreja. Não, a igreja dormiu mesmo. Mas a porta do inferno não prevalecerá. Não prevalecerá porque tem gente que está buscando. Tem gente que está estudando. Tem gente que está vendo o movimento desse mundo e está tentando combater em outras esferas. E nós não podemos estar alheio na ignorância. Escravidão moderna. Aquele negócio do sisal ficou na minha cabeça. É inadmissível uma igreja não ter ido lá e salvo aqueles trabalhadores da ignorância de serem explorados pelos patrões, que também são outros ignorantes, de trabalho escravo para ganhar R$70 por semana. Trabalhar, hein? E trabalhar. Cadê a igreja daquele lugar? Mas aqui se for no Brás, Não, sim, no Brás, na Rua Zilda, todo lugar. Cadê a igreja que não denuncia, não ensina essas pessoas? E é uma coisa, só que como são bolivianos, ninguém fala. Boliviana não é gente? Exatamente. Bolivianos, ainda falando. Aí que mostra também, às vezes, Sim. tá embutido. Está embutido esse preconceito dentro. E as pessoas não... mas é boliviano. Mas boliviano não é gente? Ele não está direito à salvação? Ou Jesus ir de pregar o evangelho menos na Bolívia? O papel da igreja é muito mais profundo do que a nossa singularidade festiva. Fazer festa, que legal. Minha festa seria se eu pudesse montar uma escola aqui. Em vez de ensinar a teoria um monte de teoria absurda, ensinar cristianismo voltado com literatura da igreja. Ou que nem algumas escolas. Ou montar um centro educacional, montar um hospital, montar coisas palpáveis. Trabalho escravo acontece. Análogo à escravidão são pessoas que são exploradas e não sabem que estão sendo exploradas. Ela recebe R$100 por semana e tem 80 de dívida com o patrão dela, porque usou o terreno e usou o seu equipamento. Então ela está numa bola de dívida. Pessoas que estão em bola de dívida com o banco. Porque falta conhecimento. Falta buscar
E na igreja nós temos tantas pessoas capacitadas para poder ensinar, mas não vem buscar. Aqui de 2013 a 2018 foram resgatadas 45 mil pessoas da escravidão no Brasil. Cadê a igreja? Não é só a nossa igreja, é a igreja. Ah, mas a gente vai lutar? Sim. Cadê os pastores dessa região que não percebeu que seus membros estão sendo explorados? Eu não lembro se deve saber, mas tem uma história de um missionário que ele se vendeu como escravo. Você pode procurar, se vendeu como escravo para entrar no local para evangelizar, que não tinha como entrar cristão lá. Então ele se vendeu como escravo, em inglês, se não me engano, para evangelizar aqueles escravos. O amor de Cristo. Tem um que ele se prende na Coreia do Norte para poder fazer evangelismo dentro da prisão da Coreia do Norte. E quando ele é libertado, ele faz de novo para poder entrar. A esposa dele, mas o que você está fazendo? Foi minha missão. Amor. Para ser um líder, é preciso primeiro ter prudência. Neemias ouvia antes de responder. E não atirava para todos os lados. Ponderava acerca do que tinha que dizer. Ele sempre ponderava. Responder antes de ouvir é uma estutícia e vergonha. Quem fala antes de ouvir causa vergonha. Provérbios 18:13. Neemias não passou a mão sobre a cabeça de ninguém. Não é porque você é rico que eu vou passar a mão sobre você, não. Você está errado, você está errado. Você é pobre, você está errado também. A sua condição social não significa que você tem carta branca livre da prisão. Não, você está errado segundo a Bíblia. Ele não passava a mão em cima de ninguém, ainda que fossem os príncipes e os nobres do próprio povo. Provérbios 27:17 fala: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Nós temos que ensinar os nossos próximos a crescer. Esse seu problema você está passando porque está faltando isso na sua casa. Falta união, falta oração, falta buscar mais a palavra, falta conhecimento, falta estudo. Falta buscar conhecimento, falta crescer. Sai desse mundinho e cresce. Aí você chega num outro patamar de cristão. Vai ter outros problemas, mas você vai crescer. Aqueles lá você vai ver que é ridículo. Então, ele chamou todos os nobres e falou assim, que jurassem diante do sacerdote. Nós fizemos um juramento, seguir a Cristo até a morte, né? Quando a gente batiza, não é um juramento que a gente faz? O que a gente fala lá? Lembra o que a gente falou quando a gente batizou? Aceita Jesus Cristo como seu Senhor Salvador e jura segui-lo até a morte ou até que ele venha. E a gente fala, amém, puf. Não foi? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Precisamos lembrar. Se nós aceitamos a Cristo, nós temos que seguir a Cristo, nós temos que ser um pequeno Cristo cristão. Nós fizemos um juramento. A convenção o tópico do 3 é que Neemias faz a conciliação. Olha que interessante para o pastor. Vocês não deviam brigar, deviam amar seus inimigos. Ele não é meu inimigo, pastor, é só meu amigo. Os dois rolando no chão. Dentro da igreja, com certeza, dentro da igreja. Então assim, faz parte do pastoreado manter a ordem e a disciplina. Eu falo para minha filha que ela tem 2 jeitos de aprender: no amor e na dor. Ah, mas filha, esse é o aprendizado da vida. Escolhe o amor, escolhe a vida. Jesus fala, escolhe a vida. Este poço, céu e inferno, escolhe pois a vida. Nós temos 2 jeitos de aprender, ou no amor ou na dor. 10 formas de suicídio espiritual. Pare de ler a Bíblia e seja um ignorante teológico. Qualquer vento de doutrina vai te levar que nem o barquinho. Aí daqui a pouco você está fazendo rugido do leão, dança do macaquinho, aquele do corrente lá, como é o nome? Do martelão. Do martelão. Só o TJ batendo na porta dele. Aí vai junto, depois ele vai pro Mormon, depois ele vai, aí, chapelão, aí se for pro monte, vai pro monte, é assaltado no monte, fala que Deus não tá lá, aí... Eu vi Jesus lá no monte. Aí vai para aquelas igrejas que são revoltadas, vai para qualquer lado. Aí não prospera. Por que não prospera? Não dá certo, a casa dele não se acerta, não se encaixa. Eu oro, mas não dá nada certo.
mas você está procurando a fonte errada. Está bebendo outras águas. Você bebe água do Tietê? Mas nem na parte limpa eu tenho coragem de beber água do Tietê. Por quê? Porque só tem tranqueira. E por que nós bebemos outras fontes? Sendo que a Bíblia explica tudo. Por que fazemos isso? Pare de orar. Você quer um casamento falir? Para de falar com a sua esposa. Para de conversar vocês dois para ver quanto tempo dura um casamento. Para de conversar. Por qualquer besteira. Não importa o assunto é o de menos. É só simplesmente não se comunicar. Fechar a comunicação dentro da casa. Eu já vi casal de... Não é mudo, como que fala? Deficientes auditivos que conversa mais do que eu e minha esposa. Lá em Sinais. A comunicação faz parte do casamento, faz parte da vida cristã. Se você parar de orar a Deus, você quebrou a conexão. Seu Wi-Fi está falhando. Para de adorar. Começa a reclamar. Né? Adora ou reclama, aquele hino do ciclo de oração. Qual que você vai fazer? Fique longe da igreja. Comece a se afastar da igreja. Ah, mas é por causa da pandemia. A pandemia está passando, mas você vai ver que vai ter muita gente que não vai voltar. Que aproveitou a brecha, ó. Aí cai naquele versículo assim: nunca vos conheci. Nunca estive lá. Cresci com pessoas que eram ateu. Quando fizeram 18 anos, saíram da igreja. 18 anos inteiro do meu lado. E... Desonre seus líderes. Continua falando com o seu pastor na sua casa. Foi lição passada. Leva lixo para sua casa. Leva coisa para sua casa para ver o que acontece. Faça da diversão a sua prioridade. Importante é a carne, não o espírito. Fuja de encontros da igreja. Escola bíblica. Quantos membros a gente tem aqui, né? Uns 200. Nós estamos em 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Fuja do... Negue perdão. Esse é interessante. Acompanhe essa linha de raciocínio. A pessoa que vai para o inferno, ela não vai para o inferno por causa do pecado dela. Opa! Não? Não, ela vai para o inferno porque ela negou o perdão de Jesus Cristo. João 3,16. Nossa, deu branco. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê seja salvo. A pessoa que vai para o inferno, ela vai porque ela quer ir para o inferno, porque ela escolheu mais as trevas do que a luz. E ela não aceitou o perdão dos pecados dela. Ela recusou o perdão. Fale dos outros, leva lixo para sua casa dos outros, faz a parte de cima. Estou acabando. Característica dos membros. Igrejas que olham membros, líderes que olham membros como números. Irmãos, eu vou falar uma coisa pesada. Se a gente fizer uma estatística de pessoas em um ano que aceitaram a Jesus e se batizaram, foram empurradas para o batismo sem discipulado, quantas delas estão na igreja hoje? Se o nosso ministério, eu vou falar da nossa casa, fizeram uma estatística das pessoas, os 6 mil, 3 mil e alguma coisa que foram batizados, e acompanhá-las por um ano, quantas delas estão? Cair no erro de considerar números. Mas essa igreja não tem alma. Tá, mas a gente está se estruturando na palavra. A alma, fruto é depois da raiz. Primeiro se faz raiz, a árvore cresce, depois ela dá frutos. Não adianta a gente sair colocando, encher 5 mil pessoas aqui, e as 5 mil não tem base bíblica. Dá uma semana, não tem mais 5 mil, tem outros 5 mil. Aí fica como parece drive-thru. Não tem sustento. É melhor você pegar uma, educá-la, e essa uma chegar até o céu. E dar fruto. Uma. Como eu já falei, eu sou o resultado de uma alma. Que aceitou Jesus e levou uma família inteira para o cristianismo. Uma alma. Ouvir é uma arte. Quem escuta, mas não ouve, porque desenvolveu a capacidade de ouvir.
Neemias, sendo submetido a ouvir diversas reclamações, deu demonstração de uma notável sabedoria, porque antes de falar, ele orava. Neemias demonstrava a ira de sua primeira investida. Quando ele viu um problema e achou, ele foi em cima. Ele não fugiu do problema. Ele foi encarar os nobres. Se o problema está em outro nível hierárquico, monte-se o problema. Todos somos humanos e todos nós erramos. Às vezes a pessoa que está acima da gente erra também. Mas não é para lá para derrubar a pessoa. Não, para ensinar. Para ensinar, olha, talvez seria interessante considerar dessa forma. Já pensou dessa forma? Auxilia. O pastor não está sempre 100% certo. Ele é humano. Nós erramos. Então ajude o diácono, o discípulo, o obreiro, tem que ajudar. Falar mal qualquer um fala, mas ajudar... São poucos. Neemias não perdão questões superficiais. Tem gente que fica numa superficialidade gospel. Sabe, mas porque ninguém foi me visitar, então eu larguei a igreja. Isso é infantil. Que base é essa? Quer dizer que ninguém foi na minha casa. Você sabe onde eu moro? Não. Então, quantos anos a gente se conhece? Aí você não foi me visitar, Dirce, na minha casa, então eu não vou... Não, mas que infantilidade. Nem vai na igreja. Eu não vou mais na igreja, a caixeirinha não gosta de mim, ninguém vai ver minhas filhas. Para! Aí, Fernando, se eu fosse olhar para esse lado, porque todos vocês me conhecem aqui, Eu não sei do seu nome. eu sou o mais velho. Sou mais velho que o pastor do Laércio, todo mundo, sou mais velho. Entendemos que você é velho, Eu próximo. fiquei 94 dias em casa. 94 dias em casa. Ninguém. Mas você deixou de ser menos cristão por causa disso? Não, eu aprendi a orar mais, a fazer tudo matutino, em casa. Aí, ó, liga. Eu tô menino. Você me conhece? Sim. Eu falei, pastor Zé, eu fiquei 94 dias em casa, só não ligou uma vez para mim. Mas isso... Assim, tá bom. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. A gente não precisa cobrar. A gente não precisa... Irmãos. Você nem ligou, né, pai? Aí, ó, 2 já, hein? Se ninguém já virou 2. Aí, ó, 3. Irmãos, para encerrar, o que eu quero dizer é o seguinte: não espere os outros. Não espere os outros. Faça você. Procure a igreja, se ajunte, faça. É importante a gente se cuidar e cuidar dos irmãos, procurar as pessoas. Só para terminar, 3 slides. A desunião representa uma obra da carne, não do espírito. Essas coisas entristecem o Espírito Santo. A desunião destrói a comunhão entre o amor entre os irmãos. Coisa preciosa. Quem ama a Deus, ame também seu irmão. Finalmente, devemos cultivar nosso testemunho diante do mundo. Uma igreja dividida não tem como pregar o evangelho, porque ela não tem, nem ela está seguindo o que ela está falando. União entre cristãos é o selo da estabilidade espiritual e paz na igreja. A paz foi mantida porque Neemias enfrentou os problemas com humildade e imparcialidade e com sabedoria de Deus. Assim como um corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são só um corpo, assim é que Cristo também é. Cristo nos deixou um exemplo que somos um só corpo. Se você acha que não, bate o dedinho na quina da cama. É pequenininho, mas faz uma dor, porque ele está dentro do corpo e está conectado. Não podemos ser cristãos isolados dos outros. Devemos funcionar juntos. Não podemos cumprir nossa missão da vida separados da igreja e devemos estar suficientemente próximos para exercer os dons. Não adianta você ter todos os dons e, como Paulo fala, ainda que eu falasse a língua dos anjos, se eu não tiver amor, serve para nada. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, e na próxima aula aguardo vocês para a próxima lição. Amém?
moravianos. Foi dois jovens moravianos que se venderam para chegar na África para